Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje, terça-feira, 10 de janeiro do ano de 2023. Estamos aqui para mais uma conversa de cunho reflexivo. Eu sou Givaldo Quinzeiro e é um prazer muito grande estar aqui para iniciarmos o assunto de hoje. Hoje iremos falar, como não poderia deixar de ser, dos fatos violentos, desprezíveis, terroristas, golpistas que ocorreram no último domingo, 8 de janeiro, na capital do Brasil. Ataque aos três poderes, aos órgãos constituídos da nossa República. E nós iremos aqui tecer a nossa reflexão à luz de algumas premissas psicanalíticas para colocarmos a nossa visão e fazermos dessa visão um ponto de reflexão. Trata-se de um tema ainda no auge das investigações, das apurações. Muitas coisas ainda têm que ser apuradas, têm que ser diluída, digerida, compreendida. Portanto, é um assunto que vai merecer fôlego, é um assunto que vai merecer a nossa capacidade intelectual de nos manter no alinhamento da nossa narrativa, na centralidade dos nossos pensamentos. E é claro que seja possível que no final da nossa fala não tenhamos dado conta do recado. Mas como eu costumo falar, o nosso objetivo aqui é trazer uma pauta que mereça a sua reflexão e que você, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, possa chegar à conclusão que melhor lhe convier. Então, iremos aqui, à luz de algumas premissas psicanalíticas, histórica e antropológica, comentar os graves acontecimentos ocorridos no último domingo em Brasília. Então todos nós estamos a nos questionar: por quê? Como aquilo foi possível? Quem foi capaz de fazer aquilo? Além do mais, as pessoas que praticaram aqueles atos violentos, desprezíveis, golpistas, terroristas, foram feitas por pessoas que acreditam serem pessoas do bem, cidadãos do bem. Entre estas pessoas, pastores, pessoas que têm uma formação, que têm uma vivência do campo espiritual, ou pelo menos se espera que essas pessoas tenham esse entendimento das noções, dos fundamentos do cristianismo. Enfim, esses atos desprezíveis, violentos, terroristas, golpistas, foram feitos por pessoas que se consideram cidadãos do bem, patriotas, etc, etc. Como aquilo é possível? Como assim? Bem, eu começo dizendo o seguinte: não é que o bem e o mal não existam. A questão é se dar conta de que ambos, ou seja, o mal e o bem, fazem parte da nossa natureza,
fazem parte da natureza humana, fazem parte do nosso aparelho emocional, mental, psíquico. Da mesma forma que as duas faces, cara e coroa, constituem uma moeda. Nós estamos falando aqui de pares de opostos que se unem para constituir uma determinada coisa, para constituir a natureza das coisas. É assim que nós temos que olhar para a natureza humana, como a junção de pares de opostos. Assim como uma lâmpada, para estar acesa, ela é constituída de pares de opostos, do positivo e do negativo. Então, se você criar uma briga, porque tem o negativo ali, e você alterar esse circuito, essas correntes elétricas, você vai ficar no escuro. Então, ter consciência desta dualidade, ou seja, dos pares de opostos, que constitui a natureza egóica, a nossa natureza, é, entre outras coisas, poder evitar declarar guerra contra si mesmo. Porque se nós somos constituídos por essas forças opostas, que nós estamos denominando aqui de bem e do mal, pode ser do mal, pode ser do ódio, do amor, poderia ter vários nomes, mas aqui haveria um padrão de forças que se atraem e que se excluem ao mesmo tempo, ou seja, pares de opostos. Então, se a gente entender de que não há essas forças dentro de nós, que só há prevalência de uma força, nós estamos ignorando a natureza humana. Nós estamos iniciando e agravando um conflito interno, de proporções internas, e que também tem consequência no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas. É aquilo que faz com que você leva os problemas de casa, os seus problemas internos, para o seu local de trabalho, para o seu dia a dia, para a rua e, por que não dizer, para as manifestações sociais. Dito isso, que nós somos constituídos desses pares de opostos, é afirmar que todos nós, sem exceção, somos ao mesmo tempo cavaleiros e cavalos. Ou seja, somos indissociáveis desses pares de opostos. Então, quando um cavaleiro inicia uma marcha contra o mal, portanto, contra si mesmo, ou contra o outro que é semelhante a si, e que, portanto, tem esses pares de opostos, é preciso saber, esse cavaleiro, antes de iniciar essa marcha, essa cruzada, no mínimo, em que está montado. Estou chamando a atenção de que nós somos cavalo e cavaleiro ao mesmo tempo. O cavalo aqui são as nossas forças instintivas, as nossas forças pulsionais que está dentro de nós e que precisa ser racionalizadas, é preciso ser denominadas, identificadas, domadas, para que nós possamos evitar que com esse desconhecimento possamos não só estar sendo rachado ao meio, mas agravando essa situação de conflito, dessa guerra, o que poderia ser algo positivo, assim como uma lâmpada acesa a partir dos seus pares de oposto, pode ser o adoecimento, o patológico, vamos dizer assim. Dito de outra forma,
somos todos constituídos de pulsões. E essas pulsões, elas também são constituídas em pares de opostos. É aquilo que Freud chamou de pulsão de vida ou pulsão de morte. Então, não importa se você considere ser um conservador, não importa que você se considere um santo. Você é atravessado por esses pares de opostos. Então, quando essas pessoas que se consideram cidadãos do bem, patriotas, invadiram Brasília, destruir o patrimônio público, as vidraças, os tapetes, danificaram obras de arte, elas estavam aflorando o pior de que há em si, mesmo acreditando ter só um lado, só uma vertente, que é o lado do bem. Então é preciso voltar essas pessoas para de onde vieram, se é que vieram das igrejas, se é que vieram dos seus redutos de conservadores, para começarem a refletir e trabalhar esse outro lado que não foi percebido e que aflorou ali, traindo elas mesmas. Pessoas que, ao adentrar os prédios públicos, os prédios centrais que simbolizam o poder da República, o poder federativo, urinaram nos vasos, desceram as calças, e há quem diga que fizeram até cocô. Isso é o quê? É o aflorar dos nossos instintos animalescos, ou, dito de uma outra forma, da nossa criança, do descontrole, das nossas pulsões. Então, por mais que você diga que é do bem, por mais que você diga que é conservador, por mais que você se considere santo, por mais que você se considere melhor do que os outros, você é atravessado por essas pulsões. E ali, aqueles atos demonstram exatamente o que eu estou tentando falar aqui, que nós somos constituídos de pares de opostos, que o bem e o mal existem e estão dentro da nossa natureza, se é que nós queremos insistir nessa discussão dual da luta do bem contra o mal. E o outro aspecto interessante é que em todas as cruzadas feitas até agora, e esse ato de domingo é uma espécie de cruzada daqueles que acreditam serem do bem contra o mal, destruir o mal, não há como acabar de outra forma. Ou seja, no mal, em que as nossas pulsões, em que os nossos instintos animalescos afloram. Tá claro ali. Quer dizer, como é que as pessoas do bem, cidadãos do bem, que defendem a pátria, que defendem a família, tiram as calças ali, urinam em vasos de arte que estavam ali, fazem cocô ali. Então isso é o aflorar do nosso lado mais instintual. E é por isso que tem que ter as leis, que tem que ter as normas. Porque se nós não respeitarmos as leis, nós não respeitarmos as instituições democráticas, vai aflorar o nosso cavalo, vai aflorar o nosso lado animalesco. É um querendo se sobrepor ao outro através da sua força, através do grito e não através do diálogo. Então a nossa condição de homens, a nossa condição de gente é ínfima. E a qualquer momento nós poderemos perder a nossa condição de gente, a nossa condição de ser humano, de civilizado. Então a barbárie e a civilização, elas são muito próximas, da mesma forma que a moeda é separada infimamente da outra face.
Então é preciso que a gente tenha consciência disso. É preciso que nós respeitemos as leis, as regras do jogo democrático. É isso que as crianças, quando os pais ensinam as crianças a se tornarem adultas, é respeitar a realidade, é respeitar a convivência. E quando esses pais, que hoje se vestem de patriotas, hoje se vestem de homem do bem e de respeitam as regras, o que eles estão a ensinar? Então, nós estamos passando por uma crise, o que eu estou chamando da antroporcrise, a crise do homem. E é preciso que nós encontremos a normalidade para que cada um respeite seus espaços. Porque liberdade não é algo absoluto, assim como o prazer não é absoluto. Então, dizer que você quer ter a liberdade, essa liberdade ela tem que ser garantida em leis. E qual é a lei maior? A Constituição. Então, quando você rasga essa Constituição, você está rasgando exatamente a sua liberdade garantida pelas leis. E fora a lei, aquilo que você chama de liberdade é barbárie. É você querer fazer aquilo que seus instintos mandam, de entrar num ambiente e tirar a roupa. Olha o que os patriotas, os defensores da família, os defensores de Deus estão fazendo. Ficando nu dentro de um ambiente que tem que ser de respeito. Que tipo de exemplo está se dando? Então, é preciso ter o cuidado com aquilo que está sendo aflorado. O nosso lado animal está sendo aflorado. E mais do que isso, o momento exige exatamente o respeito às leis. O respeito à Constituição, às normas constitucionais. Porque, como já foi dito, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, fora as regras, fora a institucionalidade, nós somos bichos. E aqueles atos ali são atos monstruosos. São atos e que, podemos dizer, freudianamente falando, perdeu-se o controle dos esfíncteres. Foram urinar ali. Com que intenção? Que gozo se atingiu ali? Então, são inúmeras vertentes, inúmeros aspectos que precisa ser analisado. E que no final a gente tem que compreender que é necessário a defesa da democracia. Não é o governo em si, é a defesa das instituições. É isso que vai garantir que nós continuemos sendo cavaleiro, mas sem esquecer que nós somos cavalo. E o cavaleiro, o que pensa, o que raciocina, o que respeita as leis, tem que sobrepor ao cavalo. Fora isso, é selvageria. Obrigado pela sua atenção. Tchau.